Pronto, Léo, eu vou te aceitar, transmitir ao vivo com gestão, licitação. Ok, vamos lá. Thiago, Oi, Léo, tá tô te escutando? ouvindo. Tô te ouvindo. Você tá me vendo? Tô. Eu não tô te vendo, mas de to- dá pra seguir, né? Eu acho que dá pra Aparece o seguir que aí? assim. Aparece alguma Não, coisa aí? não tá aparecendo a sua imagem pra mim. Os colegas aí que estão acompanhando, conseguem me ver e ver Léo? O pessoal que tá acompanhando aí a live, consegue me ver e consegue ver Léo? É, o som tá tranquilo. É, eu vou ver se... Iris, você consegue me ver e consegue ver Léo? Pois é, Léo. Iris disse que só tá conseguindo me ver. Agora vai, viu, Léo? Agora vai. Agora Vamos vai. lá. E aí? É, Acho que é algum problema, era bom, algum problema de conexão, enfim. essa época, né? Esperar o pessoal entrar mais aqui. Vamos lá. Flávio Cardoso, Mônica Nunes, Milênio. Um abraço para Flávio aí. Flávio. Milênio, aliás. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Daniel Carlos. Agora sim, ele está falando aqui que agora tá ok, imagem e som. Ok, ok. Então, pessoal, acho que dá Cara, pra gente começar aqui. Hoje a gente vai falar do impacto da pandemia de Covid-19 nas licitações e contratações públicas. O colega Leonardo Mota, ele é pregoeiro aqui do Ministério Público Federal na Paraíba. É uma sumidade no assunto, quando se trata de licitação. E aí, Léo, eu queria que antes das perguntas dos colegas jornalistas e demais pessoas que mandaram as indagações, eu queria que você iniciasse falando sobre os aspectos gerais dessa mudança na Lei 13.979 de 2020, não é isso? Que ela foi isso. atualizada pelas medidas provisórias 926, 928 e 951. Tudo em razão... 961, Nove, mais uma. isso. Aí Ainda tem tem mais outra, uma. né? Pronto. Então é a quarta medida provisória que atualiza a Isso. lei, não é isso? Então, eu queria que você fizesse um apanhado geral dessas mudanças que ocorreram, tudo em razão desse novo cenário aí de pandemia que atinge não só o Brasil, mas, como é pandemia, o mundo todo, não é isso? Fica à vontade. É. Pronto. Tiago, é o seguinte, colegas, né? A pandemia, na verdade, né, ela fez com que a administração pública tivesse que agir emergencialmente, né? Agir para ontem, né? Então, as regras da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, ela tem uma certa burocracia, né? Que, para esse momento, não serviria para a administração pública. Então, em virtude disso aí, veio a Lei 13.979, que trouxe algumas flexibilizações, tanto em termos de contratação, quanto em termos... a lei da pandemia, né? Ela envolve outros assuntos, não só contratação. Mais especificamente, o artigo 4º, né, que trata dos procedimentos de contratação, ele trouxe essa flexibilização. Né? Então, trouxe coisas como a dispensa emergencial, né? A dispensa de licitação emergencial, que já existe na lei de licitações, só que ela veio trazendo agora específica para a pandemia. E aí, o que tem de diferente da lei 866 lá, a da emergencial? Primeiro, que o gestor vai ter que fundamentar em virtude da pandemia. Essa dispensa de licitação, essa contratação, ela, por mais que a lei traga que você contrata inicialmente por 6 meses, mas você pode prorrogar até o final da pandemia, você pode se utilizar na dispensa de licitação o sistema de registro de preços, que é uma ferramenta importantíssima de gestão.
mas que até que ponto, para efeito de dispensa de licitação, ela é viável, né, o sistema de registro de preço. Né? Além disso, a Lei 13979, ela trouxe o chamado pregão express. Né? O pregão, nós sabemos que temos um prazo, o pregão para executar, nós temos um prazo de 8 dias úteis mínimos entre a publicação do edital e entre a sessão pública. E a Lei 13979, ela trouxe essa redução no prazo. Então, executou o pregão, o prazo cai para 4 dias úteis, certo? Então, com isso, todos os prazos, certo? Toda essa questão de pagamento antecipado de contratos, que é uma questão que é discutível, mas que o TCU tinha algum entendimento, né, em que pese a Lei 4.320, trouxe a questão que é séria, né, que é a questão da contratação, de poder se contratar com empresas inidôneas, né? É uma coisa que a lei trouxe, né, mas que o gestor tem que ter extremo cuidado. Né? É uma exceção, é uma questão extremamente justificada, você vai ter que comprovar que aquela empresa é a única a socorrer, né? Não é um vale tudo, né? Não é um vale tudo. Não é um vale tudo, não é um vale tudo, entendeu? Então a lei trouxe uma flexibilização. É importante? Né? Inclusive, esse caso do registro de preço para dispensa tem inclusive no novo projeto de lei da lei de licitações, né? Certo. Registro de preço para dispensa de licitação e elegibilidade. Então, enfim, no apanhado geral, a lei 13979, ela vem nesse sentido, em trazer celeridade para a administração pública. Agora, tem que se ter todos os cuidados, né? Na fase de planejamento, ela dispensou o que o decreto novo do pregão eletrônico exige, né? E a instrução normativa do Ministério do Planejamento número 5 de 2017 também traz, que é o estudo preliminar, né? Que é aquele estudo que a administração pública faz sobre aquela necessidade que surgiu, ele analisa as soluções de mercado possíveis e conclui pela solução que vai ser contratada. Então, a Lei 13979, ela dispensou esse estudo preliminar, né? Talvez porque muitas soluções já estão no mercado. Isso. Então, né, já estão no mercado algumas soluções, né? Então você agora já cai para realizar o termo de referência e seguir o edital, pesquisa de preço, também que trouxe uma flexibilização, mas aquela história. A dispensa de algumas ferramentas como o estudo técnico preliminar, perfeito, como a colega está falando aí. Ela flexibilizou, mas não liberou geral. Isso. Não liberou geral. Então o que acontece? Ela não disse assim, deixe de planejar. Isso. Ela não disse deixe de planejar, né? Ela disse, algumas ferramentas você não vai precisar realizar, mas você tem que planejar, você tem que fundamentar, você tem que comprovar que aquela é a solução, né? A questão da pesquisa de preços, né? Que ela flexibilizou, ela trouxe regras para a pesquisa de preço, o órgão fazer pesquisa de preço no portal de compras, né? Em contratações similares e tudo mais, e aí, em certo momento, a lei traz o seguinte, que justificadamente, né? Justificadamente pode ser dispensada a pesquisa de preço e justificadamente aquele preço cotado, por mais que ele seja como referência, mas o órgão pode comprar por acima daquele preço. Mas você veja que são justificativas, são exceções. A que a colega está falando, o que é que isso leva? A um gerenciamento de risco mais sério. Que a partir do momento que você tem uma certa flexibilização da contratação, né, na seleção do fornecedor, vai gerar uma possibilidade de risco de contratação lá na frente. Principalmente essa questão do pagamento antecipado. Então, a questão da gestão contratual, fiscalização contratual, gestão de risco, ferramentas tem que ser adotadas pela administração para que se evitem aquela velha questão que nós estamos vendo aí, se adquirir respiradores, né, como se fala, e se receber monitores de computador. Né? Então, isso aí tem que ser... Né, vemos aí 8 estados já com informações de problemas na dispensa de licitação. Então, apanhado seria isso. Né? Nós temos aí, na lei de contratações, como nós falamos, né, mais de 1.800.000 reais adquiridos por dispensa de licitação, só o que está registrado no portal de compras net. Quer dizer, 1.800.000 reais por dispensa de licitação, em virtude da pandemia. Né? Então, você veja que o vulto, né, das aquisições não é pequeno. Né? E imagine isso aí sem o devido cuidado na gestão pública. Então, essa é a ideia da lei. Resumindo, flexibilizou, porém não liberou geral. Né? Perfeito. Então vamos seguir o script aqui das nossas lives, que é uma espécie de
coletiva de imprensa virtual para repassar aqui as perguntas feitas por colegas jornalistas. A primeira delas é de Rafael Oliveira, da rádio CBN de João Pessoa. Abraço, Rafael. Ele pergunta o seguinte: você acha que esse estado de calamidade que os municípios e estados decretaram, acelerando a contratação emergencial e pulando etapas de uma licitação, pode facilitar a prática de irregularidades? E segue. O que poderia ser feito para evitar que isso possa acontecer ou que casos dessa natureza sejam identificados com mais rapidez? E aí, Léo? Pronto. O primeiro ponto foi o que nós já tocamos em algum ponto, que o quê? A lei permite a dispensa de licitação, né? Além do primeiro texto dela, ela trazia assim: está dispensada. Em seguida, veio a medida provisória alterando. A lei trazendo 979, assim, 3979. 3979, exatamente. E aí, em seguida, ela foi alterada para que o texto constasse: é dispensável. Sim. Significa que, se é dispensável, tem que ser justificado. Sim. Né? Então, o primeiro ponto é esse. É possível, consta na lei, então, essa questão de se ver a dispensa de licitação para esse momento como uma mazela, em certo ponto, talvez não seja bem assim. Porque o gestor tem que agir de alguma forma. São vidas que estão sendo, que estão precisando, né, serem socorridas. Tem que haver, então, essa flexibilização, né? Não tem como fugir desse panorama. É a opção, entendeu? Mas a lei também traz a questão do pregão, em seguida veio trazendo a questão de ressuscitar o RDC, entendeu? Então tem a possibilidade de se utilizar o RDC, mas especificamente a pergunta do colega, o cerne da questão é planejamento. Em que pese, como nós falamos, algumas ferramentas tenham sido, como o estudo preliminar, tenham sido dispensado, o termo de referência mais reduzido, né? Mas tem que ter o planejamento. É aquela questão. O estudo preliminar que surgiu, surgiu com a IN número 5, agora com o decreto do pregão eletrônico, era uma questão que nós fazíamos, que a administração fazia, fora do processo, né? Era aquela questão de você pesquisar no mercado e quando você chegava dentro do processo, você já fazia o termo de referência. Agora não, está documentado o estudo preliminar no processo. Léo, você falou em termo de referência reduzido. Como seria essa redução? Qual é a flexibilização desse sentido do TR? O TR, ele a lei 3972, ela é tão interessante que ela traz, inclusive, um checklist. Sim. Ela traz o checklist que tem que ter no termo de referência. Né? O decreto do pregão eletrônico, ele traz as definições do que é termo de referência, né? O decreto 10.024, decreto federal do pregão eletrônico. Né? E outra coisa, a IN número 5 também traz esmiuçando, inclusive, nos seus anexos, o que é que tem que ter no termo de referência. E a lei 13972, ela resumiu isso aí. Então você tem que ter o quê? Você tem que saber qual é o objeto, você tem que declarar o objeto, você tem que dizer qual é o objeto que você está contratando. Você tem que fundamentar a sua contratação, você tem que fazer a pesquisa de preço para definir qual é o preço estimado daquela sua contratação. Né? Você tem que tratar a parte de como vai ser executado, né? Como é que vai ser entregue o objeto, qual é o prazo de entrega, certo? Então, qual o prazo de entrega daquele objeto, qual o prazo de garantia? Vou adquirir respirador, né? Que é vamos dizer assim, o item do momento, né? É o item do momento, né? Respirador. Você tem que ter a especificação do respirador. E aí você vai naquela questão. O termo de referência simplificado, nós temos aí, como nós falamos, há 3 meses que está a lei já vigente. Com muitos contratos, muitos órgãos contratando bem, contratando, né? De forma correta, de forma planejada, em que pese o mercado internacional, haver toda essa concorrência, haver atraso de entrega de equipamento. Então, nós já temos, inclusive, especificações de equipamentos que podem ser considerados padrão para efeito da necessidade que se tem. Ou seja, copiar e colar, né? Copiar e colar. Copiar e colar, entre aspas, pegar o exemplo bom, é o que nós sempre fazemos. O copiar e colar não é feio. O copiar e colar é feio quando você copia errado e você não sabe o que é que você está fazendo. Isso. Entendeu? Então, se você tem uma boa prática em um órgão, se você já tem uma especificação bem feita, traz a tua área técnica, diz, essa é a especificação correta, né? Então, isso é importante. Então, o termo de referência ele foi simplificado, mas você tem que formalizar aquele documento. Por quê? Porque vai servir, inclusive, para fins de gerenciamento de risco, fins de fiscalização de contrato. Né? O Flávio está falando aí, a transparência nas ações de combate à Covid ainda é a melhor forma de controle social. Isso. É outra obrigação, bem lembrado, Flávio,
outra obrigação trazida pela Lei 13.979, em que pese a Lei de Acesso à Informação já trazer isso aí, né? Os órgãos têm que serem transparentes. Mas a lei traz isso, diz o seguinte: a partir do momento que você contratou, você tem que disponibilizar no seu portal específico aquela compra relativa à Covid. Inclusive, tem que ter abas específicas nos portais sobre gastos com a Covid, não é isso? Com a Covid, com informações de razão social, CNPJ, número do processo, informações relativas à contratação. Então, a lei trouxe esse reforço. Isso é importante, inclusive, para você perguntou sobre termo de referência, a questão da pesquisa de preço. Né? Então, você tem a pesquisa de preço. É difícil se conseguir preço em fornecedor hoje, é terrível. É péssimo, né? O preço não é mais o mesmo, né? Há 4 meses atrás você não consegue ter o mesmo preço de insumos agora. É uma luta para se conseguir cotação. Mas se você já tem contratações realizadas na administração pública, daquele produto, daquela solução, vai na administração pública e pega o preço estimado, né? Então a ideia é essa daí. A resposta seria essa, seria gestão de risco, planejamento, organização do processo, transparência, entendeu? Dessa forma, tanto a sociedade quanto os órgãos de controle vão poder acompanhar as compras públicas. Perfeito. Então, acho que a pergunta de Rafael Oliveira foi bem respondida. E abraço, Rafael, novamente, da Rádio CBN de João Pessoa. Agora eu vou passar uma pergunta da colega Soni Lacerda, colega do Sistema Correio de Comunicação, que também está acompanhando. Ela pergunta o seguinte: muitos municípios estão com decreto de calamidade pública em virtude do combate ao coronavírus nesse ano eleitoral. Ela faz questão de enfatizar, no ano eleitoral. Qual é a orientação, Léo, para os gestores públicos em relação a licitações que vêm sendo feitas para obras, para compras urgentes e até contratação de pessoal, principalmente na modalidade temporária? Pronto, pois é. A questão é o seguinte: o ano eleitoral não quer dizer que a administração pública vai parar, né? Vai deixar de participar da licitação. Não tem como, né? Então nós temos a legislação eleitoral, né? Temos a lei de responsabilidade fiscal, né? Em regra geral, a partir do mês de maio, você só pode licitar e contratar aquilo que você puder pagar dentro do exercício, a não ser que tenha PPA e tem algumas regras gerais. A partir do mês de maio? De maio, né? São até o segundo quadrimestre, né? No mês, né? Do ano da eleição, né? Na verdade, né? Então, a ideia, não sei se seria orientação, em termos de orientação, a ideia é o gestor público, dentro desse planejamento, sabendo dessas regras da lei de responsabilidade fiscal, ele observar isso, entendeu? Então, ele observar que ele vai ter que contratar aquilo que ele puder pagar, né? Sim. Agora tem a situação seguinte: como é emergencial, se Deus quiser, até o final do ano isso aí tem acabado, né? Então a gente espera que essas contratações emergenciais elas não se prolonguem para o próximo ano. Então, naturalmente, vai se obedecer o prazo eleitoral. Então, assim, a ideia seria isso: planejar para que ocorra dentro do ano, até porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Beleza, então vamos para a terceira pergunta da colega Edilane Ferreira, do Paraíba Já, que também está acompanhando. Ela fala o colega Rafael aqui até comentou. Sim. Rafael, que também é um mestre na parte de licitação, na área de licitações, inclusive compras governamentais. Sim. Está com o site lá, né? Como é que ele apagou? Tem uns sites, né, Léo? Disponível, está com a transparência específica para a Covid, foi isso que a gente comentou. Então, legal. Os órgãos têm que estar, e essa informação que nós passamos de 1 bilhão e 800 milhões foi tirada exatamente do portal de compras governamentais. Você tem como acompanhar lá dentro, tudo. Está bem legal isso aí. Tem várias ferramentas, né? Vamos passar para a terceira pergunta da colega Edilane Ferreira, do Paraíba Já. Ela diz o seguinte: muito se fala que nesse período de vigência de decretos de emergência há maior facilidade para usar recursos públicos de forma indevida. Essa facilidade realmente ocorre, Léo? Mas é aquela questão. Facilidade dentro da administração pública é relativa, né? Você quer fazer a coisa correta, você quer planejar a compra pública. Talvez essa questão seja em virtude da questão da dispensa de licitação, né? Sim. Não contratar com licitação em virtude da lei 13.979 permitir. Mas o que nós reforçamos é exatamente isso. Dispensar a licitação não quer dizer fugir do planejamento. Até porque você vai ter que planejar para você concluir que aquela licitação é dispensável. Entendeu? Então, você vai ter que ter um planejamento. Então, essa questão de
facilitar o desvio, eu acredito que vai muito da forma como age, né, o órgão. Se o órgão tem uma equipe de planejamento adequada, se o órgão tem a questão da transparência como foco, né, tem ferramentas de gestão de risco, tem ferramentas que levam à fiscalização da contratação, né, que o cerne, na verdade, da questão hoje em dia, além da questão do superfaturamento, né, que é isso que talvez a colega esteja levando, a pergunta leva a isso, superfaturamento, né, e não cumprimento do contrato, está relacionado a isso. Planejamento, pesquisa de preço, a forma de seleção do fornecedor e o gerenciamento e a fiscalização do contrato. Então, o que ocorre, ocorre. Porque se você sai de uma licitação, o processo licitatório ele tem um edital, onde tem regras que são isonômicas, são publicadas, são transparentes, o que não ocorre na dispensa de licitação. Então, por isso que o processo de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, tem que ser visto com muito mais seriedade, certo? Então, a legalidade desse processo tem que ser bem maior. Bem maior não. Isso é a mesma coisa do pregão, né? O X da questão diz aqui, dispensar não é ausência de logística. Exatamente. E a professora Lidneide, ela, que é do X da questão, da gestão, ela lembra bem isso, porque, inclusive, é um dos focos da nossa situação atual. É a logística. Sim. Entendeu? Sim. O órgão vai ter que trabalhar essa questão de logística porque está se tendo muito problema no recebimento de equipamentos, né? Produtos, insumos, né? Então isso envolve o quê? Isso envolve um trabalho de logística, uma capacitação da parte de logística do órgão bem completa, certo? Para que o produto seja contratado, o serviço seja contratado e seja cumprido no prazo adequado e entregue aquilo que está sendo contratado. Certo. Vamos passar agora para a quarta pergunta da colega Thaís Cirino, do jornal A União. Quais os parâmetros que o gestor precisa seguir para não extrapolar as contratações em meio ao estado de calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus? Primeiro tem que ver a questão orçamentária, em que pese a emergência, a questão orçamentária. Segundo, para não extrapolar, planejar adequadamente, certo? Verificar, dentro do planejamento envolve toda a questão de especificação, seleção de fornecedor, certo? Capacitação da sua equipe de gerenciamento de risco, de contratação e de quem executa os processos de dispensa de licitação. Até pelo que você falou logo no começo. Dispensar não é deixar solto, não. Sim. Você tem que ter, e para isso precisa de servidores capacitados e valorizados. Né? O pessoal da área de contratação, eles têm que ser, nesse momento, bastante valorizados, porque sai deles vamos dizer assim, a montagem do processo, né, a instrução do processo, para que lá na frente o gestor, vamos dizer assim, dê a canetada, né, sobre a contratação. E dá um trabalho danado. Né? Dá um trabalho enorme. Fazer uma coisa bem feita, um termo de referência bem feito, dá muito trabalho. Exatamente, é enorme, entendeu? Então, assim, a diretriz seria essa, né? Primeiro vem a questão orçamentária, para não extrapolar, porque não justifica, né? Não se justifica em que pese a emergência. O planejamento, seleção adequada de fornecedor, né? Questão de gerenciamento de risco e verificar, inclusive, com quem você contrata, né? Porque em que pesa a Lei 13.979 permitir a questão da contratação com empresas inidôneas, é a exceção da exceção. Então, nós sempre comparamos o seguinte, nós comparamos a administração pública com um condomínio. Sim. Condomínio. E o gestor é o síndico. Então vamos trazer isso aí para a nossa vida particular, vamos ser o síndico desse condomínio. Então o que é que o síndico faz? Surgiu um problema, estourou um cano e compromete tudo. O síndico não vai sair pegando qualquer fornecedor, né? Ele vai tratar com a emergência, mas ele vai prezar pelo orçamento que o condomínio tem, ele vai procurar o quê? Uma empresa que já tenha prestado o serviço, né? Em outro condomínio, adequadamente, que preste o serviço, ele vai acompanhar aquele contrato, né, adequadamente, para que seja sanar aquela emergência. Então vamos espelhar, obviamente que agora nós estamos lidando com vidas, né? Sim. Mas vamos pensar que o gestor seria o síndico da administração pública. Importante também é o síndico prestar contas e dar transparência, não é isso? Exatamente isso. O síndico, ao final, todo ano ele tem o quê? Todo mês ele tem no boleto, né? Vem a prestação de contas com as receitas e despesas. Ao final do ano, as contas dele têm que ser aprovadas Então, vamos espelhar nisso, né? Se o gestor público tratasse a coisa pública como
como entendendo com a qualidade do que você quer para você, entendeu? Eu quero para mim na minha casa o melhor, né? Da forma correta, sem gastar muito, adequadamente, que seja cumprido da forma que eu contratei. Se ele pensasse dessa forma, nós teríamos com certeza questão de recurso desperdiçado, objeto não entregue, obras não cumpridas, isso aí seria com certeza reduzido consideravelmente. Ok, abraço aí para o colega Hermiton, que está acompanhando lá do Acre. A nossa colega também, Fabiana, chefe de gabinete aqui da PRPB, do Ministério Público Federal. E o Carlos também. O colega Rogério Vigini também acompanhando. Enfim, a gente vai tentar lembrar de todos aqui ao longo da nossa live. Vamos agora para a quinta pergunta do colega jornalista Giovanni Santos, lá de Campina Grande. Ele pergunta o seguinte: há notícias de compras de alguns insumos com sobrepreço. O que a lei diz sobre isso? Os preços podem ser encarecidos em tempos de pandemia? Essa expressão encarecido, né? Essa expressão encarecido é uma questão bem delicada, né? Encarecido leva, de repente, a ser proposital. Isso. Né? O fato é o seguinte. Mas o que acontece é que nesses tempos os preços sobem? É por acaso? Mas, assim, uma tendência normal? Perfeito. A tendência, vamos dizer, normal, não considero talvez normal, mas a tendência é o que está acontecendo, até porque não é dentro do Brasil, né? É uma pandemia mundial, o Brasil está disputando com o mercado exterior. Sim. Então nós vimos, a semana passada, vimos um comentário que um órgão perdeu uma aquisição de insumos por causa de 5 minutos. 5 minutos na negociação internacional, o outro país veio e levou lá a carrada, vamos dizer assim, né, como a gente chama, de material lá, porque houve um certo atraso nessa negociação. Entendeu? Sim. Mas a questão é realmente essa, entendeu? Rapaz, perdi a questão. É questão de mercado, né? De sobrepreço. Porque o preço do mercado. Não, o preço está lá em cima. O que é que a lei fala? A lei fala: você vai dispensar, vai contratar para o pregão, você tem que fazer a pesquisa de preço. Seria a questão da lei de oferta e da demanda? A lei ela permite excepcionalmente o órgão adquirir por preço acima do preço de mercado. Mas o que preço acima é esse? Como é que você vai comprovar que, por exemplo, você adquire um material, um equipamento com 800% acima do valor que ele era de mercado normal? Que justificativa é essa? Né? Então, essa questão de ser possível na lei, ser excepcionalmente justificado pelo gestor e se adquirir acima da pesquisa de preço, né, está amarrando isso aí, a pesquisa de preço e a fundamentação. É possível, mas não é bem assim não. Certo. Entendeu? Não é bem assim não. Léo, eu vou para uma pergunta agora do colega André Rezende, ele é repórter do G1. Eu vou ler na íntegra aqui, que é bem interessante a pergunta dele. Sabemos que a pandemia afetou as relações de consumo, sobretudo as relações de comércio, principalmente no tocante às importações de produtos e insumos que são usados no enfrentamento ao coronavírus. Vimos uma volatilidade dos preços causados por uma demanda global reprimida diante da oferta reduzida. Mais ou menos o que você comentou na pergunta anterior. Aí ele pergunta: como diferenciar supostos superfaturamentos de compras mal feitas ou executadas em um período de alta de um determinado produto? E aí, como fazer essa diferenciação? Pronto, primeiro ponto. A professora Lidinei lembrou aí, no momento o mercado está desregulado. Sim. É uma situação daquilo que nós comentamos, né? O preço, em algum momento, ele pode Léo, só para acrescentar, o Flávio também diz, até porque muitos dos insumos adquiridos têm um preço fixado no dólar, não é isso? E o dólar está beirando os R$6, né? Exatamente. Então, onde é que você vai matar isso aí? Desculpa. Você pode matar o quê? Por pesquisa de preço em contratações da administração pública. Então, se você consegue fazer uma pesquisa de preço e comprovar que aquele preço, por mais que no mercado lá, né, esteja um pouco mais alto, mas que a administração pública está adquirindo com esse preço, você está meio que comprovando que aquele preço não está superfaturado. Né? O superfaturamento de preço é uma expressão que é utilizada para aquele ato, né, vamos dizer assim, de má fé. Superfaturamento leva a má fé. Né? Não quer dizer que você comprar por um preço que está volátil, louco, como o Flávio comentou, o dólar, né? Louco como está, mas você comprova que aquilo que o mercado está oferecendo aquele preço, isso é superfaturamento.
né? Sim. Agora você vai ter que comprovar isso aí no processo. Tem que fundamentar isso aí no processo. Léo, e contratar sem licitação por causa dessa pandemia? Tem algum valor limite? Pode ser qualquer valor? Como é que é? O que é que a lei diz com relação a esse valor? A lei, essa contratação emergencial é o mesmo entendimento da contratação emergencial da lei de licitações, né? Certo. Contratação emergencial, ela foge a valor. Né? Então, você não está limitado aos valores do artigo 1º e 2º da lei de licitações. Né? Não está. Da 8666, não é isso? 8666, exatamente. Então, o que acontece? Essa contratação emergencial, ela não tem limite de valor. Não existe limite de valor. A fundamentação dela é ela ser emergencial. Né? Atendimento emergencial e tudo mais não tem relação com aquele limite de valor que, inclusive, foi, agora, recentemente, foi ampliado. Né? Aqueles valores de limite de dispensa da 866 passou para 100 mil reais para obras civis de engenharia e 50 mil reais para as outras compras e outros serviços. Mas isso aí não tem relação com a emergência. Né? Então, não existe um limite para emergencial. O que você vai observar é o preço de mercado. É isso que você tem que comprovar na sua pesquisa de preço. Né? Você não pode fugir. Por isso que é importante a pesquisa. Né? Isso. É uma crítica até que eu tenho, até da Lei 13979, é a possibilidade lá dela que ela traz do gestor dispensar a pesquisa. Mas se você dispensar a pesquisa, como é que você vai comprovar que você não superfaturou? Isso. É delicado isso aí, não é delicado? Isso. Você não, mas a lei permite não conseguir fazer a pesquisa e aí você contrata por qualquer preço. E lá na frente, como é que você vai comprovar que não houve superfaturamento? Léo, é delicado. Por falar em superfaturamento, interessante aqui. Carlos Ricardo, ele pergunta: superfaturamento versus sobrepreço. Qual é a diferença disso aí, de um e de outro? Não, o superfaturamento exatamente leva essa má fé, né? O sobrepreço é o preço acima do preço de mercado, né? Sobrepreço. Às vezes algumas pessoas confundem ou usam a mesma expressão, né? Mas o superfaturamento leva à má fé, né? O sobrepreço poderia subtender a má fé, mas o sobrepreço estaria mais relativo a preço acima de mercado. Seria o caso que a lei 13979 permite. Sim. Mas eu distinguiria nessa situação. Mas, vamos dizer assim, ao pé da letra, vamos dizer assim, a intenção de uma dessas duas expressões é a questão de ser evitado a aquisição de má fé, né, de preços muito acima do que o mercado oferece para o momento. Importante é isso, Tiago, alertar o seguinte: a própria lei de licitações, ela fala isso, que a administração tem que comprar pelo preço de mercado. Sim, tem lá. Sim. Né? Ela tem que comprar pelo preço que o mercado oferece. Certo? Então, o que acontece? Se o mercado, para o momento, oferece equipamentos no valor X, e que aquele valor X não era correspondente a 6 meses atrás, mas o mercado agora, a administração não pode deixar de adquirir, em virtude da pandemia, né? Sempre observando isso aí. Principalmente no cenário desse, né? Exatamente. A fundamentação é esse cenário. É esse cenário momento, entendeu? Para socorro às vidas. Agora, então, não tem sentido. Às vezes o mercado também, em alguns setores, se aproveita disso aí para elevar claro. A gente viu isso com a questão do álcool gel, das máscaras. Isso. Logo no início. Hoje não, hoje o preço está mais justo, mas no início o álcool gel estava caríssimo, as máscaras também, enfim. Exatamente. O mercado vai se estabilizando. Né? Vai se estabilizando, chega um momento que o preço continua ainda um pouco mais alto do que antes da pandemia, mas se estabiliza. E aí você tem condição de comprovar, quando você for contratar, naquele momento, tanto pelas contratações que já foram realizadas por outros órgãos, eu sempre falo isso, você utilizar a contratação de outros órgãos da administração nesse momento é importante para o gestor, para ele comprovar que ele não está, que ele está superfaturando, havendo superfaturamento. Certo. Isso é importante. Certo. Vamos seguir aqui, Léo, para dar tempo da gente contemplar todas as perguntas. Vamos lá. Antes disso, essa questão do pagamento antecipado. Como isso é possível? A questão do pagamento antecipado. A lei com a medida provisória, ela trouxe mais forte isso aí lá dentro, né? Sim. A possibilidade de pagamento antecipado. Sim. Em virtude, inclusive, da necessidade do mercado. Né? Certo? Então, o que acontece? Em virtude, inclusive, da concorrência externa, né, no mercado externo, alguns fornecedores estão dizendo o seguinte: eu lhe vendo o governo, mas você tem que me pagar antecipado ou pagar uma parte.
Isso aí já acontecia, Isso está na lei, mas né? não é. Não, é assim, está na lei, exatamente, na 3979. Mas ela tem critérios para que você adote o pagamento antecipado. Sim. Né? Você tem que comprovar que aquela é a única solução, né? Você tem que comprovar que aquilo traz economicidade, que é a única solução possível para aquilo ali. Você tem que ter garantias no gerenciamento de risco, seja exigindo garantia, entendeu? Você tem que ter essa fundamentação do processo para que você permita o pagamento antecipado do contrato. O Tribunal de Contas da União já havia se manifestado há algum tempo, discutindo essa situação, né? E trazia mais ou menos nessa linha o entendimento da possibilidade excepcional, não é a regra, Sim. mas excepcional, pagamento antecipado. Mas observando, desde que fosse observado esses critérios, né? Comprovação que é aquela única solução que vai ter que ser adotada pela administração para contratar, ou ele paga antecipadamente, ou paga uma parte antecipada, depois o restante, ou então o fornecedor não lhe vende, e aí ele vai deixar lá o hospital, né, sem aqueles equipamentos, ou então o mercado não lhe vende, certo? Mas com toda a garantia, tem que ter a fase de gerenciamento de risco com a segurança, inclusive, se ele licitar, tem que constar essa regra no edital. Certo. Ô, Léo, você falou em risco aí. Como é que fica o risco para a administração pública com essa flexibilização toda? O risco para a administração é um ponto crucial das contratações. Né? Em que pese nós sabemos que, quando nós falamos de gerenciamento de risco e de administração pública, a gente pode dizer assim, mas ele está esquecendo aquela prefeitura lá do interior, em que o pregoeiro e que o gestor do contrato é o mesmo pregoeiro, entendeu? Sim. Só tem duas pessoas, uma na logística, entendeu? Tem uma na logística, um que especifica, o cara mesmo faz a pesquisa de preço, né? Mas, de toda forma, tem que haver algum gerenciamento de risco. Sim, né? sim. Você prevendo o risco daquela contratação ser realizada e não ser cumprida. E a administração ser deixada na mão. O colega que pergunta, como se dá esse gerenciamento de risco na situação de pandemia, não restaria prejudicada essa fase? Não. A fase de gerenciamento de risco na contratação, ela ocorre em três períodos. Né? Primeiro, na fase de planejamento, que a lei dispensa. Então, a lei 1399, ela dispensa o gerenciamento de risco da fase de planejamento. Né? Tem o gerenciamento de risco da fase de seleção do fornecedor, que, em falando de edital, é a fase de elaboração do edital, a fase de execução da licitação, a fase da realização do processo de dispensa, os riscos possíveis de acontecerem, e o gerenciamento de risco da fase contratual. Essa, que o colega lá questionou, essa é que tem que ser reforçada em situações emergenciais. Porque a fase de planejamento, gerenciamento de risco no planejamento não foi realizado. Então sobra lá para o fiscal do contrato. Sim. Imagina um fiscal do contrato tendo que fiscalizar um contrato de um processo mal feito, né, um termo de referência mal elaborado, e ele sem ferramentas lá na frente para fazer o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é fundamental nessa fase, entendeu? Prever o risco de quê? Não entrega do produto, atraso de entrega do produto ou do serviço, certo? Pagamento antecipado, se for autorizado, se for procedido. Imagina o órgão fazer o pagamento antecipado, não receber, ou receber indevidamente o produto, receber fora do prazo, né? Contratou, é emergente para o cara entregar em 30 dias. Se você tinha, fora da pandemia, né, alguns problemas já na administração pública, né, de fornecedores e contratações que não eram realizadas, né, não eram executadas dentro dos prazos normais, imagine em um período de pandemia em que muita coisa está travada. Então, o gerenciamento de risco é importantíssimo. Não fica comprometida, na verdade, está dispensada do planejamento, mas o foco é que o gerenciamento de risco da fase de contratação tem que ser, pelo contrário, tem que ser reforçado. Tem que se adotar ferramentas para que reforce isso aí. Léo, a questão do aditamento dos contratos nesse período mudou, permanece como era? O que é que a lei traz com relação ao aditamento de contratos? Isso, Thiago, mudou, né? Ela ampliou. A lei de licitações, a lei 8666, ela traz limites lá para aditivos contratuais, né? 25%, Sim. 50% quando for reforma e tudo mais. A lei unificou e ampliou esse limite. Então, para todas as contratações, o limite para aditivos contratuais relativos à pandemia é até 50% da contratação. 50%. Então,
Para todas as modalidades? Para tudo. Contratação, porque quando fala em modalidade, modalidade de licitação. Licitação, A gente fala de contrato, né? O aditivo é em cima do contrato, certo. O valor inicial do contrato. Então, para qualquer contrato é esse percentual aí. Até esse percentual. Até esse percentual. Até é a questão do limite, né? Quando você coloca o limite até, você não tem que dizer que o aditivo vai ser de 50%. Você vai ter que fundamentar por que vai ter 50%. Né? Foi uma alteração importante, eu entendo, essa ampliação, certo? De 50%, até os 50%. Por quê? Por qual motivo? Primeiro, porque você contrata hoje com a dificuldade que nós temos a contratação. Sim, né? Sim. Contratação nós temos de certa dificuldade. E aí vamos dizer que você contrata 6 meses, vamos dizer que Deus o livre, essa pandemia se estenda aí e dure mais. Certo? O que é que acontece? Você com essa possibilidade de estar, você foge da problemática, é um ponto positivo, né? Você foge da problemática de você ter que fazer um novo processo de contratação, uma nova pesquisa de preço, tudo mais. Então você vai ter esse percentual de até 50%, ampliar aquele contrato com um contratado que está lhe prestando o serviço, então isso é importante. Sim. Se o cara está lhe prestando o serviço adequadamente, está lhe socorrendo nesse período difícil, né? E você tem esse limite, você já foge de ter o trabalho de fazer um novo processo de contratação. Eu entendi como interessante essa ampliação, agora não foge da fundamentação e da justificativa. Aí o colega pergunta, a Kátia, né? Kátia aqui pergunta, aditivos, mesmo que não sejam relacionados com serviços para a pandemia, sim. Aditivos contratual. Você fez o contrato de, sei lá, 1 milhão de unidades, né? Aquela contratação, ela pode ser aditada, lembrando, Kátia, que são as contratações específicas para a pandemia, né? Específicas para o socorro, né? Por exemplo, você está contratando a solicitação padrão de material de expediente anual, solicitação padrão de material de manutenção predial e tudo mais. Se é uma licitação padrão de registro de preço e tudo mais, é uma licitação, vamos dizer assim, não teria relação com a pandemia. Isso aí não se aplicaria, na verdade, né? São as licitações, as contratações específicas para a pandemia. Isso aí para tudo. Não é serviço de engenharia, obras, compras, de um modo geral. Certo. Ô, Léo, a questão de contratar com empresa inidônea, como é que ficou? Tiago, só complementando que a Aline complementou, você perguntou sobre aditivo, né? Sim. Ela lembrou aqui, que é ampliar e reduzir. Sim. Inclusive, reduzir 50%, porque à medida que a situação for normalizando, os contratos podem ser reduzidos. Tá. Importantíssima a lembrança dela, entendeu? Então nós pensamos no aditivo lá na frente. É interessante isso aqui, entendeu? Importantíssimo. Então, para baixo também. Pronto. Reduzindo também, 50% também, em virtude exatamente disso aí. Certo. Obrigado, A questão da empresa inidônea, como fica? Inidônea, rapaz, isso aí é uma questão séria. E até traduz, né? Aí, para quem não sabe o que é inidônea, porque a gente tem pessoas aqui também que não são da área, enfim, a gente precisa traduzir. Pronto. Empresa, na legislação das licitações de contratos, nós temos algumas sanções que constam na lei 666 e temos as sanções que constam na lei do pregão, artigo 7 da 10.520, lei 10.520, que é a lei do pregão, artigo 7. Então nós temos 3 sanções, né? Suspensão de licitar, impedimento de licitar e temos a idoneidade, né? A suspensão, só explicando de forma rápida, sim. A suspensão é quando você é sancionado, entendimento do TCU, a sanção se aplica apenas ao órgão sancionador. Então vamos dizer o seguinte, o Ministério Público Federal realizou uma contratação, o cara não descumpriu o contrato, se multou, se abre o procedimento, né? Ampla defesa contraditória e tudo mais, se multou uma vez, se multou outra vez, sancionou com a suspensão. A empresa está afastada de contratar com a Procuradoria. Suspensão do licitar. Impedimento de licitar, pelo TCU, artigo 7 da 10.520, ele está ausente, ele está impedido de licitar e contratar com a esfera, daquela esfera que aplicou a sanção. Sim. Então, se for o Ministério Federal, a esfera federal, se for aplicada a sanção do artigo 7 da 10.520, a empresa não poderia contratar. E tem a idoneidade, que aí é uma sanção maior que toda a administração pública, aplicada para o ministro de Estado e tudo mais, essas situações. Então, o que é que a Lei 13.979 traz? Ela traz essa possibilidade da administração pública, excepcionalmente,
comprovando que aquele fornecedor está inidôneo, está impedido de licitar, né? Está suspenso, ele é o único a socorrer a administração, então ele estaria aberto a essa exceção para que a administração pública, apesar disso, ainda contratasse. Mas veja a questão séria. Veja como é séria a questão. Imagina essa empresa que participou, que teve contratos anteriores à pandemia, contratos normais pela lei 8666, pela lei do pregão, né? Aliás, contratação pela lei 866, licitado por pregão, foi sancionado pelo pregão, Sim. ele não cumpriu o contrato, ele não entregou o objeto, ou a empresa que entregou o objeto sem a especificação correta. Essas empresas impedidas lá, em um patamar de mercado normal, com prazo de 30 dias, 60 dias, ela vai ter condição de prestar o serviço agora? É uma questão que o gestor tem que pensar nisso. Né? Quer dizer, exatamente nesse momento, né? É um cuidado que tem que se ter, exatamente nesse momento, aquela empresa que, no cenário normal de mercado, ela não conseguiu cumprir, agora ela vai conseguir cumprir, ou ela vai querer cumprir agora com preço superfaturado? E vai chegar para a administração pública, botando a faca no pescoço, dizendo, eu estou impedido, mas eu sou a única a socorrer a administração, agora meu preço é 800 vezes mais. Sim. Né? 800% mais. Então, todo cuidado é pouco. É possível, mas excepcionalmente fundamentado no contrato que aquela é a única empresa a socorrer. Quando você parte para a licitação, isso aí foge, né? Porque se você tem uma licitação, você tem um pregão, você abre um pregão e tem vários concorrentes, ali você já foge a exceção. Significa que, de repente, tem vários fornecedores no mercado. Mas a lei traz, Thiago, a lei traz essa possibilidade de contratação com empresas inidôneas, excepcionalmente, mas o gestor tem que fundamentar isso aí. Certo. Léo, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente programou de 50 minutos a 1 hora de live. Eu acho que o tema, inclusive, merece outra live ou outras lives ao longo dessa pandemia aí, se houver alguma outra mudança, enfim. Mesmo que não haja, eu acho que pode voltar a conversar sobre o assunto. E eu queria que você fizesse uma conclusão, dissesse o que você... fizesse uma espécie de apanhado geral e a mensagem final que você passa para quem está acompanhando a gente. Especialmente, eu acho que especialmente para quem lida diretamente com essa questão de contratação, de licitação, no dia a dia, enfim. Certo. Tiago, primeiro agradecer a oportunidade. Nós temos gostaria de agradecer a participação de alguns amigos que a gente está se encontrando no Instagram, o Rafael, além de Neide, o Flávio, né, os colegas da PR, entendeu? São pessoas que são capacitadas na área de licitação. O importante nesse momento é conhecimento. Então nós temos vários colegas fazendo lives sobre licitação, sobre contrato, sobre gestão, fiscalização, sobre essa lei, entendeu? Falando de pregão eletrônico. Lembrando, pessoal, quem é de município, que tiver aqui município, o pregão eletrônico, a exigência de pregão eletrônico está se seguindo. A pandemia não foge às exigências, né, do decreto que exige do pregão eletrônico. A partir de 1º de junho, os órgãos, né, municipais e estaduais, né, e os órgãos municipais, os municípios, né, com abaixo de 15 mil habitantes já vão ter que licitar com pregão eletrônico também, entendeu? Então tudo isso segue, a regra segue, né? A lei 13979 trouxe específica a isso aí. Então agradecer a presença dos colegas aí, que a gente está sempre em contato com o Instagram, aos amigos também, certo? A você, ao Ministério Público. Eu sou da casa, eu visto a camisa da casa, né? Então, a camisa da casa é essa, a nossa camisa. Espero que a gente tenha contribuído um pouco com informação. Se precisar, estamos aí, Tiago. E é um prazer. E, pessoal, gestores, todo cuidado é pouco. A lei trouxe flexibilização, mas não é a chamada banda voou. Não vale tudo, né? Não é vale tudo, não é banda voou, tem que ter formalismo, tem que ter fundamentação, tem que ter formalização processual, tem que ter gestão contratual e responsabilidade com o orçamento público e o objetivo maior, interesse público. É a saúde que está aí. Isso.
Aproveitar, Léo, também agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, dizer que a gente fez a primeira com o Procurador Regional Eleitoral, o Procurador Rodolfo Alves Silva, a segunda foi com você, e de amanhã a 8 dias, o nosso convidado vai ser o Procurador da República, José Godoy Bezerra de Souza. A gente vai estar falando aqui nesse canal sobre a atuação do MPF com os grupos vulneráveis durante essa pandemia. Um assunto bem interessante, o MPF tem atuado bastante com esses grupos vulneráveis aqui em João Pessoa e em todo o estado. E de amanhã a 8 dias estaremos aqui também para falar sobre isso e esperamos contar com a participação de todos. Valeu, muito obrigado a todos. Valeu, Léo. Um abraço. E até uma próxima oportunidade. Um abraço.